Olá! Mais um dia nós estamos aqui para buscar entendimento a respeito das coisas de Deus, uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Então seja muito bem-vindo e que Deus possa falar ao teu coração nesse dia através da mensagem que nós vamos estar trazendo aqui nessa oportunidade. Amém? Então aguarda aí só um pouquinho que nós vamos já começar. Olá, então, vamos lá, vamos dar início, né? Hoje nós vamos estar falando a respeito de jejum. Hoje o tema da nossa conversa aqui, desse nosso encontro, é para falar sobre o jejum. Eu convido você, nesse momento, a fechar os teus olhos. Então, fecha teus olhos, vamos fazer uma oração, vamos pedir para Deus o direcionamento, para que nós possamos ter o devido entendimento do que vai ser falado hoje aqui, através dessa palavra, amém? Então, fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, mais um dia para ouvir daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, mostra-nos o que o Senhor deseja que venhamos saber. Nós agradecemos, Pai, pelos direcionamentos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas e pedimos que o Senhor continue falando conosco, continue nos direcionando, continue abrindo os nossos olhos, continue, meu Pai, se manifestando nas nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, por essa mensagem, obrigado por esse canal. E que em nome de Jesus, o Senhor venha transformar a vida de todos aqueles, Pai, que assistirem a esse conteúdo, que entenderam, que possam entender mais das coisas espirituais, para que o Senhor possa se manifestar mais na vida de cada um deles, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos começar aqui. E eu inicio falando que o que é o jejum? O jejum, ele pode ser considerado uma abstinência de alimentos, né? Só que essa prática, ela não é só a abstinência de alimentos, né? Ela é, na verdade, uma atitude de quebrantamento e de humilhação diante de Deus. É importante que nós saibamos o seguinte: nós somos constituídos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo, que é a nossa matéria, a alma, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos, é o nosso eu. A nossa alma é considerado o nosso eu. E o espírito, ele vai ser um canal de ligação entre Deus e nós. Então é através do espírito, do nosso espírito, o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito, e a partir desse momento a nossa alma se conecta com o nosso espírito, e é por isso que é importante que haja essa conexão espiritual do corpo, da alma com o espírito, da nossa alma com o nosso espírito, para que nós possamos ter o nosso discernimento aberto das questões espirituais, uma vez que Deus fala conosco através do Espírito Santo. Então, o jejum, ele é exatamente uma prática que ele vai amplificar a comunicação da nossa alma com o nosso espírito, e a consequência disso é fazer com que nossa sensibilidade espiritual venha a crescer. Então, conforme eu vou fazendo a prática do jejum, eu vou ficando mais e mais sensível espiritualmente, eu vou conseguindo criar conexão com o mundo espiritual, ter maior entendimento a respeito das questões espirituais. Então, nós temos lá na palavra de Deus
né? Hoje nós vamos estar usando alguns pontos da palavra. Nós temos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, nos versos 14 e 15, que falam o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então aqui é a base que nós temos para falar a respeito dessa questão espiritual que eu acabei de estar explanando aqui para vocês, né? Desse discernimento espiritual que é aberto quando nós praticamos, fazemos a prática do jejum. A oração e o jejum, eles têm que casar juntos, tá? Não adianta eu querer fazer somente o jejum. É importante entender que a prática do jejum é o mesmo que o jejum intermitente que se faz, né? Se eu faço somente um jejum, eu vou estar praticando um jejum intermitente. Então, qual é o propósito do jejum intermitente? Emagrecimento. No nosso caso, não é um jejum intermitente, o nosso é um jejum espiritual. Então, o jejum espiritual, para que ele aconteça, é necessário o jejum juntamente com a oração. Tem que haver as duas práticas, não adianta somente eu fazer o jejum. O jejum vai ser somente um intermitente, ele vai só trazer emagrecimento. A prática do jejum, ele também vai trazer emagrecimento, ele tende a trazer emagrecimento dependendo da forma como eu praticá-lo, mas o propósito dele não é o emagrecimento, o propósito dele é o espiritual. Então, nós, com a prática, conforme nós formos desenvolvendo a prática do jejum com a oração, nós vamos passar a exercitar a nossa natureza espiritual. Vai haver uma abdicação da minha vontade, da vontade da minha carne. Eu vou estar abdicando com o jejum das vontades da minha carne em prol de algo maior, que seria o espiritual. E o jejum, ele vai quebrar barreiras, bloqueios que existem na minha vida, barreiras e bloqueios que às vezes acontecem coisas na minha vida e eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que isso não dá certo? Muitas vezes são bloqueios e barreiras espirituais, e o jejum, ele vem exatamente fazer com que essas barreiras, com que esses bloqueios, eles venham ser liberados. Então, com essa prática, nós conseguimos muitas vezes romper essas barreiras e esses impedimentos nas nossas vidas. O jejum, ele é uma ferramenta que vem trazer respostas do Senhor para as nossas vidas. O jejum, ele vai trazer à tona tudo aquilo que porventura possa estar encoberto na nossa vida. Existem questões que estão encobertas, que nós não temos o discernimento, nós não temos o entendimento do porquê que existem aquelas questões. Muitas vezes você quer fazer algo e parece que tem algo que está te amarrando, que está te impedindo, que está te paralisando. O jejum é uma prática que vai abrir essa situação que está paralisada na tua vida. O jejum, ele vai te ajudar a vencer isso daí, a vencer a romper esse limite na tua vida. E ele nos dá clareza, né, daquilo que nós não conseguimos ver no mundo natural. Existem coisas no mundo natural que, na verdade, elas estão acontecendo no mundo espiritual.
por questões espirituais, algo na minha vida está presa no mundo natural e eu consigo vencer essas barreiras que são invisíveis aos meus olhos, mas que são visíveis aos olhos espirituais. Eu consigo vencê-las quando eu faço a prática do jejum espiritual. Então, quanto ao jejum, é importante as seguintes questões. Nós devemos sempre ter em mente um objetivo, tá? Para que eu venha praticar o jejum, fazer um jejum, eu preciso ter um foco, eu preciso ter um alvo, eu preciso ter um objetivo claro. Se eu quero algo, eu preciso vencer uma causa, então eu vou fazer o jejum em prol daquela situação. Eu preciso fazer o jejum com um alvo determinado, com algo que eu quero vencer. É importante ter um alvo definido para poder estar fazendo. Eu não vou fazer o jejum por fazer. O jejum por fazer não vai me ajudar em nada, né? Eu preciso realmente ter um alvo para que eu possa alcançar aquele alvo e ali eu vou estar ativando mais e mais a minha fé. A escolha do tipo de jejum, ela vai acontecer devido a alguns critérios, né? Vamos iniciar da seguinte situação. Cada pessoa é uma pessoa diferente. A minha prática de jejum não necessariamente vai ser a mesma prática sua de jejum. Por quê? Porque no meu caso, eu já tenho um tempo que eu pratico o jejum, que eu faço constantemente, e inclusive o meu corpo ele já está adaptado, eu tô bem quanto à minha saúde. Tudo isso interfere para que eu inicie, para que uma pessoa que nunca praticou o jejum espiritual, que ela comece. É necessário estar bem com relação à saúde, estar bem fisicamente, é importante. E por quê? Porque o jejum, ele vai mexer muito com a tua carne, com o teu eu, entende? Então, é necessário que você esteja bem. Então, também é muito importante que você, se você está no intuito de começar a fazer jejum espiritual, é muito importante que você busque essa informação com pessoas, né? Com pessoas que tenham o devido conhecimento, que você inicie pegando direcionamento com uma pessoa entendida, para poder te ajudar em questão do tipo de jejum, da duração ideal, né? Que você deve iniciar, e daí você vai fazendo a prática, vai administrando isso e vai crescendo, né, nessa área. Então, quais são os tipos de jejum? Os tipos de jejum são que estão na Bíblia, né? Os tipos de jejum na Bíblia são o jejum total, que aí o jejum total é aquele jejum que você não existe o total sem água, que você não come nada e você também não bebe água. Existe o jejum total com água, onde você está livre somente para beber água, mas você não pode comer mais nada. E existe o jejum parcial, né? Os mais utilizados, né, são o jejum parcial. Por quê? Porque o jejum total, ele é um jejum pesado. Dependendo do tempo que você for fazer, teu corpo ele vai sentir muito. Então, vamos supor, eu vou fazer um jejum de 12 horas, né? 12 horas sem água para o corpo é um negócio que não é para qualquer um. Eu vou fazer 12 horas sem comer nada, mas eu vou ficar só bebendo água, né? É um pouco mais possível, mas também não é para qualquer um. Então, o que as pessoas mais fazem é exatamente o jejum o parcial, né? Que no parcial eu posso definir essas questões. Por exemplo, eu posso fazer um jejum parcial, onde eu vou estar fazendo
né, vamos supor, eu estou iniciando agora, então eu vou fazer um jejum por um propósito, eu vou iniciar ali um jejum de 4 horas, vamos supor, vou fazer 4 horas de jejum, então durante essas 4 horas eu vou ficar só bebendo água, não vou comer nada, não vou beber nada, somente água. Eu também tenho a opção de fazer aquele jejum onde eu vou tirar algum alimento, né? Eu quero fazer um jejum, eu vou jejuar por 3 dias e durante esses 3 dias eu não posso comer pão. Então, eu vou abrir mão do pão, não posso comer nada que tenha pão, não posso comer pizza, não posso comer pão, nada que seja de pão. E então, existem, né, formas diferenciadas de você fazer esse tipo de jejum. Então, exatamente por isso que é bom você sentar com uma pessoa que tenha o devido conhecimento para poder lhe instruir, né? E uma outra coisa importante é que quando você inicia a prática do jejum, é legal que você mantenha a perseverança, porque o jejum, ele até começa fácil, dependendo da tua situação espiritual, ele até começa fácil, mas ele vai, conforme você vai ajustando, fazendo novas formas de jejum, porque o corpo se acostuma, né? Se você jejua 12 horas, o teu corpo vai acostumar com 12 horas, vai chegar um momento que 12 horas para ti não vai fazer diferença, porque o teu corpo está acostumado. Então, é importante você ficar mudando, você ficar sempre fazendo alterações na tua prática de jejum. E aí é importante que você persevere, porque o corpo sente, né? Ainda mais um corpo que não é acostumado, ele vai sentir. Então, como o corpo vai sentir a falta daquele alimento, é importante que você tente perseverar, comece a pedir para Deus o fortalecimento para que você consiga se sair bem nesse jejum. Peça espiritualmente que o Senhor venha te revestir espiritualmente, venha te fortalecer nesse jejum. Fala na oração: Senhor, me fortalece, porque eu estou me sentindo fraca, estou me sentindo cansada, estou me sentindo, né, precisando de força, estou precisando de ajuda, eu não estou aguentando, tá sendo pesado. E às vezes, se você está muito carregado espiritualmente, você sente muito na hora que você faz o jejum. Aquilo pesa, você sente um peso, uma carga espiritual. Então, é importante, é realmente muito importante que você busque em Deus o fortalecimento para esse período de jejum que você estiver praticando, que você estiver fazendo. Eu costumo muito fazer campanhas de jejum, né? Normalmente eu defino um alvo, né? Algo que eu quero, e eu vou fazer uma campanha. E aí eu vou dizer para Deus: Senhor, eu vou fazer um jejum de tantos dias, eu vou tirar isso, ou eu vou fazer isso, e aí eu falo para Deus, e ali eu começo aquela campanha. E aí quando termina o tempo que eu determinei para Deus, aí eu chego, faço a minha oração e digo: Senhor, estou finalizando o meu jejum, está aqui, eu entrego essa campanha e eu creio na vitória. Se eu ainda não recebi a vitória até então, eu creio que vou receber. É uma forma de você estar perseverando, né? É um ato de fé. O jejum é um ato de fé. Bom, e nós temos lá em Mateus, no capítulo 16, não, no capítulo 6, nos versos 16, 17 e 18, temos o seguinte: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então nós temos aqui nessa passagem, né, que nos diz o seguinte: nós não temos que estar, eu entrei no jejum, então eu tenho que estar mostrando para todo mundo que eu estou fazendo jejum. Não,
Não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que nós temos que perseverar, fazer o jejum, mas que os hipócritas que são aquelas pessoas que querem mostrar para todo mundo que estão jejuando, que são santos. Não. Você vai jejuar, jejue, mas você tem que apresentar o seu jejum somente para Deus. Você não tem que estar espalhando para todo mundo que está em jejum. Você não tem que estar fazendo carinha triste, cansada porque eu estou em jejum. Não. Isso daí é hipocrisia. Está escrito aqui na palavra. Então, nós temos que fazer o nosso jejum e falar para Deus, porque é Ele, assim como diz aqui, é Ele em secreto. Você vai falar para o teu pai em secreto e Ele vai te recompensar publicamente. Então, essa é a conduta correta de um jejum, né? Então, quando você for fazer seus jejum, não fique contando para todo mundo, não posso comer tal coisa porque eu estou em jejum. Não. O jejum é entre você e Deus. Tiver que falar, que seja realmente algo, né? Às vezes existe uma situação, por exemplo, a minha mãe diz alguma coisa, aí eu digo, não mãe, eu não posso porque eu estou em jejum. Mas é diferente de você querer se mostrar que você é muito espiritual e que você está fazendo o jejum. Aí é hipocrisia, tá? Bom, e para finalizar, né, nós devemos mostrar para Deus. O nosso jejum, ele é para ser falado somente para Deus. E Ele vai nos recompensar, porque está escrito, Ele vai nos recompensar publicamente. Então, é você e Deus. Faça o jejum, apresente para Deus e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te direcionar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Tudo isso o jejum traz para as nossas vidas. Amém? Então eu encerro aqui, eu encerro essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma mensagem, né, que tenha sido boa para você, que tenha te direcionado. E eu agradeço a tua presença aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo. E que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que Deus te direcione, que você viva novos tempos na tua vida. Porque a prática de jejum, ela traz novidade de vida pra gente, ela traz uma mudança nas situações que estavam presas, que estavam amarradas, que estavam impedidas nas nossas vidas. Então, eu te aconselho, faça jejum, não deixe de fazer, porque você vai alcançar a vitória. Amém? Um grande abraço e até a próxima.